pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Esther e no vídeo de hoje nós daremos continuidade com a playlist sobre equações de primeiro grau. Paulo gastou 30% do seu salário com roupas, 25% com alimentação e 10% com despesas extras. E ainda assim, ficou com R$210. Qual o valor do salário? Então, o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir qual que é o salário de Paulo. Então, nós iremos chamar o salário por uma incógnita, que é o que a gente quer descobrir, né? Então, nós iremos representar o salário pela letra X. Ele falou assim, ó, Paulo gastou 30% do seu salário. O que é o salário? O salário é X. Então, 30% de X. Então, nós teremos assim, ó, 30% do salário, que é 30% de X. Esse 30% ele gastou com roupa. Aí, depois, ele gastou 25% com alimentação. Então, ele vai ter gasto mais 25% de X, que também é do salário, e ele gastou também 10% do salário com despesas extras, então mais 10% de X. E mesmo ele gastando tudo isso, ainda sobrou R$210, então mais 210. E quando a gente fazer a soma de 30 mais 25 mais 10% mais 210, aqui nós iremos descobrir o salário de Paulo. Então, tudo isso vai ter que ser igual a X. Agora, nós iremos reescrever essas porcentagens em formato de fração. Como é que eu posso reescrever esse 30%? Esse 30% em formato de fração vai ficar 30 por. Esse por, ele significa uma divisão. Então, 30 por uma divisão, 100. O próprio nome já fala, ó, 100, 100. Então, é 30 dividido por 100. Isso daqui vezes X. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com 25%. Você copia o número, ó, 25 por significa uma divisão, 100. E 100 é 100. Então, 25% mais 10%. 10 em cima, dividido para 100. Mais 210. Isso tudo tem que ser igual a X. Nós vamos pegar esse 210... ó, esse 210 e vamos passar ele para o segundo membro. E nós vamos pegar esse X que está no segundo membro e vamos passar ele para o primeiro. E para isso nós iremos utilizar as operações inversas, ou seja, o 210 está somando. Então ele vai passar para o segundo membro subtraindo, porque a operação inversa da adição é a subtração. E o X ele está somando no segundo membro. Então, ele vai passar subtraindo. Antes de nós fazermos isso, de nós passarmos 210 para o segundo membro e o X para o primeiro membro, se vocês observarem, aqui, ó, desses três, nós temos uma soma de frações em que os nossos denominadores são iguais. Então, por conta disso, nós conseguimos escrever essas expressões tudo no único denominador e assim nós conseguimos fazer a soma do seu numerador. Quem que são os denominadores? São 100. Como eles são iguais, nós vamos conservar o denominador e vamos somar os numeradores. Então, 30 mais 25 é 55. E 55 mais 10 é 65. E 65 vezes x, 65x. Agora, nós vamos pegar esse x que estava no segundo membro e vamos passar ele para o primeiro. Então, se ele vai passar de membro, ele vem negativo, porque ele estava somando, passou subtraindo, que é igual. E o 210 ele estava somando no primeiro membro, ele passa para o segundo subtraindo, então menos 210. Agora, nós temos uma soma de denominadores diferentes. Esther, e por que denominadores diferentes? E por que nós temos uma soma de frações? Porque toda vez que você tem um número, você sempre consegue pegar esse número e escrever em formato de fração. Basta você colocar 1 no seu denominador. Então, nesse caso, nós temos uma soma de frações em que os nossos denominadores são diferentes. Nós temos 100 e 1. Então, para isso, nós iremos fazer o seu MMC. Nós iremos tirar o múltiplo comum. Então, o múltiplo comum de 100 e 1 é igual a 100. Então, o que nós vamos fazer? Nós iremos pegar o 100, vamos dividir pelo número de baixo e vamos multiplicar pelo número de cima. A mesma coisa aqui, nós vamos dividir pelo número de baixo e multiplica pelo número de cima. Vou estar fazendo passo a passo de como calcular o MMC, porque aqui no canal já tem vídeos exclusivos ensinando vocês passo a passo de como calcula. MMC de 100 e 1 é igual a 100.
Aí a gente faz 100 dividido para 100 é igual a 1. E 1 vezes 65 é igual a 65. 65 vezes x, 65x. 100 dividido para 1 é igual a 100. E 100 vezes x, 100x, ó. Menos 100x. Esse menos é por conta desse sinalzinho aqui, ó. Isso tudo é igual a menos 210. Agora, nós vamos ficar com 65x menos 100x é igual. Nós vamos pegar esse 100 e vamos tirar ele daqui. Esse 100 está fazendo o que no primeiro membro? Ele está dividindo. Então, nós vamos fazer essa operação inversa. Então, qual que é a operação inversa da divisão? É a multiplicação. O 100 estava dividindo, então ele vai passar multiplicando. Então, nós vamos ficar com 100 que multiplica menos 210. Agora, se vocês observarem, aqui no primeiro membro da igualdade, nós temos uma soma de sinais diferentes. E o que fala a propriedade? Propriedade fala que nós temos que conservar o sinal do número maior, então nós vamos conservar o sinalzinho negativo por conta do 100, e nós temos que fazer a subtração. Então, 100 menos 65 é igual a 35, e 35 vezes x, menos 35x. E agora nós só fazemos a multiplicação. 100 vezes menos 210, na multiplicação nós fazemos jogo de sinal. Então, mais com menos é menos, ou seja, sinais diferentes é sempre negativo. 210 vezes 100 é igual a 21.000. Agora, nós precisamos encontrar o valor de x. E para isso, o x precisa estar sozinho. Então, quem está atrapalhando o x de ficar sozinho? É o menos 35. E o menos 35 está fazendo o que com o x? Ele está multiplicando. Então, para o menos 35 sair daqui, para ele passar para o segundo membro, ele tem que fazer essa operação inversa. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. X é igual a 21.000 dividido, menos 21.000 dividido para menos 35. Na divisão, sinais iguais é sempre positivo. Se nós tivéssemos sinais diferentes em cima, menos, embaixo, mais ou trocados, seria negativo. Então, sinais iguais é sempre positivo e sinais diferentes é sempre negativo. Então, nós vamos fazer 21.000 dividido para 35. Então, como que a gente calcula essa divisão? O 21 é menor que 35, então não dá para a gente dividir. Então, nós vamos pegar o 210. Então, nós vamos ter que encontrar um número na tabuada do 35, que me dê 210, ou pelo menos chegue próximo. 35 vezes 5. 5 vezes 5 são 25. Então, fica o 5 e sobe o 2. 5 vezes 3 são 15. E 15 mais 2, 17. Deu 175. Vamos tentar por 6. Então, 35 vezes 6. 6 vezes 5 são 30. Fica o 0 e sobe o 3. 3 vezes 6 são 18. E 18 mais 3, 21. Opa, deu o resultado que nós queríamos. Então, 35 vezes 6 dá 210. 210 menos 210 é igual a 0. E aqui, ó, a gente acrescenta 2 zeros. Então, nós teremos 600. Então, nós chegamos à conclusão que o salário de Paulo é igual a 600 reais. Mas se porventura você ficar em dúvida e você querer realmente ter certeza se o salário de Paulo é igual a 600 reais, você pode estar tirando a prova real. E para isso, basta você fazer a substituição. Ou seja, substituir onde tem x, você coloca 600. Aí você pode substituir aqui nessa expressão. Se quando você fazer a substituição, os dois lados da sua igualdade dão o mesmo resultado, significa que o salário de Paulo é esse que você acabou de substituir. Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que principalmente esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar aquele mega joinha. E se você for novo, nós convidamos você a se inscrever e apertar no sininho de notificação. Pois dessa forma, sempre quando nós postarmos qualquer tipo de vídeo, você sempre será notificado. Um super beijo a todos, fiquem com Deus, excelentes estudos, se cuidem e nós aguardamos vocês para o nosso próximo encontro.